Amém. Bom, o tema que me foi comissionado foi como vencer o desânimo. Certamente é um tema muito, muito rico e muito oportuno. A primeira coisa que nós devemos ter em mente é o que vai causando o desânimo em nossas vidas. O desânimo pode vir em nossas vidas principalmente por conta de frustrações. Por exemplo, a frustração por uma necessidade não satisfeita. E às vezes isso pode ser desde as necessidades mais fundamentais que se tem, até aquelas necessidades projetadas. Porque muita coisa que nós dizemos, eu tenho necessidade disso, não é uma necessidade, é um desejo. Mas o desejo continuamente frustrado também nos leva a algum tipo de desânimo. Desde o desejo de ter um item novo, ou o desejo de fazer uma determinada viagem, os mais variados, e continuamente você vai vendo aquilo se frustrar ano após ano, isso vai produzindo um desânimo. Uma frustração também por um objetivo não concretizado. Olha, esse ano eu compro aquela casa, esse ano eu faço aquele negócio, esse ano eu entro naquele curso. E quando aquele objetivo não se materializa, frustração, desânimo. A frustração também pode vir na relação de negócios ou de trabalho, de serviço, quando você tem a expectativa sincera de que vai receber uma bonificação, vai receber uma gratificação por um desempenho. Eu me lembro que durante anos eu mantinha essa atividade bivocacional que nós chamamos em teologia, porque eu trabalhava como assessor de concorrência pública de uma empresa de São Paulo. Aliás, era uma empresa do Rio Grande do Sul. E isso, amém, exatamente. O primeiro contrato, o maior contrato que eles tinham fechado, era com o governo do estado de São Paulo, na época. E existia uma promessa que se nós fechássemos um segundo contrato grande, eles iam rachar o lucro com todo mundo. Imagina como é que não estávamos todos ali pilhados para conseguir aquilo. E eu tive a alegria de ser a pessoa que conseguiu fechar o segundo maior contrato da empresa. Na época era a Prefeitura de São José dos Campos. Que festa! Que alegria, só esperando o pagamento, o primeiro pagamento daquele contrato e, ao invés de vir a bonificação, a divisão prometida, veio explicação, justificativa. E você pode imaginar a frustração, não somente minha, porque a ideia é que todos comeriam uma fatia daquela torta. Frustração. Frustração pelo término de um relacionamento. Pode ser um relacionamento amoroso, pode ser um relacionamento familiar, de amizade, que abruptamente nos é retirado por qualquer maneira. Uma profunda frustração desemboca em desânimo. E frustração por conta de diferenças pessoais e conflitos. Uma das coisas que mais traz frustração no relacionamento conjugal, por exemplo, são os conflitos contínuos. Conflitos que não se resolvem, entra ano, sai ano, então continuamos brigando pelas mesmas coisas. Então a pessoa vai se frustrando e chega a um ponto que ela entra no estado de desânimo na sua relação conjugal. E o que é desânimo? Como é que podemos definir desânimo? Literalmente, pegando a etimologia de desânimo, que vem do latim e significa sem alma, ânima de animal, é aquilo que já não existe mais. A pessoa é como se ela não tivesse em si mais vida. Até uma história que se costuma contar de um homem que morreu em 1995. Ele morreu em 1995, mas ele foi sepultado em 2018. Por quê? Porque ele morreu de alma. As frustrações, então ele continua existindo, mas ele não vive mais. Isso acontece em vários lugares. De novo, numa carreira, vai empurrando com a barriga, mas já morreu. Num relacionamento conjugal, está empurrando aquele casamento ali, mas já morreu. Numa atividade ministerial, inclusive, mas já morreu, já foi.
Não há mais coração, não há mais ânimo. Aliás, uma outra palavra para desânimo é desencorajamento, que é o que? A ausência do coração, a ausência da coragem para continuar fazendo o que precisa ser feito. E todos nós estamos sujeitos a isso. Talvez uma das histórias mais clássicas que nós tenhamos na Bíblia sobre desencorajamento, sobre desânimo, seja a história do profeta Elias. Então vamos juntos ler primeiro livro dos Reis, capítulo 19, a partir do primeiro versículo. Uma leitura um pouquinho extensa, mas vai nos dar uma visão geral do que aconteceu com o profeta Elias e as lições que nós podemos tirar. Minha proposta nessa noite é considerarmos 5 princípios que podem nos ajudar a lidar com a frustração e mais com o desânimo. Se você encontrou, por favor, diga amém. Bom, é primeiro livro dos Reis, capítulo 19, a partir do primeiro versículo. A palavra de Deus diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, se assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se, dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre as pedras em brasas, uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande, forte vento fendia os montes, despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo um cisto tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: Vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Hazael, rei da Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Hazael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Partiu, pois, Elias dali, e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava levando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou seu manto sobre ele. Essa é uma história muito interessante, especialmente quando nós colocamos em contexto. O profeta Elias é o profeta mais importante do Antigo Testamento que não produziu literatura.
Porque você tem profetas que escreveram e profetas que não escreveram. Aos domingos nós temos meditado nos livros dos profetas escritores, mas vários outros profetas não foram escritores, como por exemplo Elias. Dos profetas não escritores, ele é o mais importante. Como é que nós sabemos disso? Mateus capítulo 17, Jesus chama os seus discípulos e eles sobem uma montanha. E nessa montanha, Jesus se transfigura diante deles. A roupa de Jesus fica tão branca, Marcos diz assim, fica tão branca que nenhum lavandeiro conseguiria deixar naquela brancura. E Jesus brilha como o sol. Nós chamamos de o Monte da Transfiguração. Naquele momento, aparecem dois personagens do Antigo Testamento. Um deles representando a lei, a Torá, Moisés. E o outro representando todos os profetas, o profeta Elias, o mais importante dos profetas. E esse profeta, dos profetas que não eram escritores. E Elias, ele realizou um feito que até hoje nós lemos e nos impressionamos. O desafio dos 450 profetas de Baal. Um profeta de um lado do ringue, do outro lado do ringue, 450. E vocês lembram? Falaram, olha, vamos fazer um desafio. Se Baal é Deus, vamos todo mundo servir. Agora, se o Senhor é Deus, nós vamos servir o Senhor. Botaram lá um sacrifício, os 450 profetas ficaram clamando, pedindo fogo do céu, não acontecia nada, não caía fogo do céu. O Elias, inclusive, jocosamente zombava deles, falava, grita mais alto. Talvez ele está dormindo, clama mais alto. Ele devia ter um senso de humor daqueles. E aí, quando chega a vez dele, fala, agora chega a minha vez de clamar ao Senhor, ainda pede para jogar água. E molha o sacrifício. E clama a Deus. Senhor, se tu és Deus, e manda fogo do céu. E o fogo desce, consome o sacrifício, a água que estava em volta do sacrifício. Veja que coisa espetacular aconteceu ali. E ele desembanha a espada e mata os 450 profetas. Esse homem é bravo ou não é? É valente ou não? Gente, é um cara contra tudo isso. Só que acontece algo que traz uma grande frustração para ele, porque ele vem há anos, tentando convencer os israelitas a deixarem a adoração pagã, a abandonarem os altares de Baal. Sabe quando você continuamente diz a mesma coisa para as pessoas, corrige pelos mesmos motivos, diz as mesmas palavras? Era isso. Ano após ano, ele falando a mesma coisa. E agora que aconteceu isso tão espetacular, tão extraordinário, eu imagino que ele tinha expectativa que todos se converteriam em Israel. O rei, a rainha, que seria uma grande celebração, um cultão daqueles, né? Mas não. Ato contínuo ele recebe esse recado que nós acabamos de ler aqui. O rei Acabe, que era um homem fraco demais, era a mulher dele que toca todas as decisões lá, se você ler a história, e ele vai lá chorar para ela, ele fez isso. E ela, muito forte, manda um recado. Fala, olha, eu vou fazer com você o que você fez com os profetas de Baal. E aí a história vira de ponta cabeça. Aquele profeta que enfrentou 450, agora tem uma crise, uma frustração tão grande, é assim que eu entendo, de não ver a conversão em massa, que é o que se esperava. Que agora a frustração dele o coloca num curso para o desânimo. Aquele dia, Elias interiormente estava morto, o coração dele já não tinha mais a mesma gana, a mesma paixão, a mesma vontade. E ele foge. Mas é aí que nós temos 5 lições de como nós podemos lidar com o desânimo. Eu tinha 20 minutos, já acabou, incrível, né? Mas vamos rapidamente aqui às considerações. Primeira coisa que você tem que ter em mente para lidar com o desânimo: confissão. É reconhecer que você desanimou. Veja, negação não traz cura, traz agravamento. Quando você finge
que não está tendo aquele problema, você não cura o problema, você agrava o problema. Alguém, por exemplo, que tenha diabetes e não aceita que tem diabetes, ele não deveria comer doce. Ele faz o quê? Se ele nega, o fato dele negar não tira a doença, faz o quê? Agrava a doença. Porque negação agrava, não traz cura. Então a primeira coisa que nós devemos fazer quando nós entramos num estado de desânimo é confessar, reconhecer, eu estou desanimado, eu estou desanimado com a situação. Não é vergonhoso, porque um grande homem como esse profeta fez isso. Como é que nós sabemos que ele fez isso? Versículo 3 diz assim: Elias levantou-se e para salvar a sua vida. Olha, a primeira coisa que você deve fazer se você quer salvar a sua família é salvar a sua vida. A primeira coisa que você deve fazer para salvar a sua empresa é salvar a sua vida. Porque se você não estiver bem, você não pode ajudar ninguém, você não pode ajudar os seus. Em Deuteronômio capítulo 6, por exemplo, diz assim que antes de você inculcar a palavra de Deus nos seus filhos, você deve amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Primeiro você. Isso não é um egoísmo, esse é o único caminho para poder ajudar o outro. Vocês se lembram que quando nós vamos viajar de avião, as instruções de segurança diz que em caso de despressurização, cairão máscaras de oxigênio automaticamente. E você deve fazer o quê? Primeiro você coloca a máscara de oxigênio, depois você põe no outro. O problema é que algumas vezes nós ficamos num estado de negação da nossa condição e queremos ficar estendendo a mão para o outro. E aí nós acabamos nos consumindo, nos destruindo e não podemos sequer ajudar a outra pessoa a quem nós amamos. E os homens que estão aqui, nós somos os piores, as estatísticas dizem isso. Nós somos os primeiros a dizer que está tudo bem quando não está bem. Nós fingimos, nós pretendemos que tudo está bem quando não está. Por isso, a taxa de suicídio entre homens é 3 vezes maior do que comparado com as mulheres. O Elias reconheceu. E uma coisa que eu venho treinando ao longo dos anos, e talvez por isso eu já estou 30 anos na estrada do trabalho pastoral, é que eu não tenho a menor dificuldade de dizer, desanimei, cansei, preciso de ajuda, eu estou esgotado. Eu acho que foi em 2018, eu tinha feito uma viagem para os Estados Unidos, e tenho que dizer para vocês, queridos, eu nunca viajei para os Estados Unidos para passear, assim, de sair do Brasil porque eu fui curtir férias. Eu nunca fiz isso. Todas as vezes que eu viajo, eu estou indo pregar, fazer conferência, dar aula. Se a Julie vai junto, aí tem a bênção da Julie planejar alguma escapadinha. Mas eu nunca fiz. E numa dessas viagens, 2018, eu fui com a agenda cheia para lá e veja, não aconteceu nada, exceto o fato de que eu tinha várias conferências, várias pregações, vários cursos que eu estava ministrando em outra língua, que é o inglês, que não é a minha língua, e a minha energia foi sendo exaurida. Quando cheguei aqui no Brasil, eu me lembro que tinha um evento de jovens que eu ia participar. Talvez alguns vão lembrar, com o Tiago Grulha. Fizeram uma entrevista aqui. Eu estava exausto naquele dia. Na sequência, eu não me lembro bem se tinha um feriado, que era, nós íamos ter um evento de famílias. Era o Joaquim Braga que ia pregar, eu ia pregar a abertura. Eu preguei a abertura, eu estava exaurido. Eu chamei as pessoas que estavam na organização, na liderança, e falei, eu não aguento, eu não vou ficar. Por quê? Porque eu estava sem energia alguma. Tirei alguns dias, e aí nós vamos ver na sequência, mas deixa para lá. Quando acabou, reconheça logo. Quanto antes você reconhecer, mais rápido vem a cura. Amém? Elias fez o certo. Segundo, versículo 4. Então você deve correr para a sua vida, corra para Deus. Versículo 4, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor que os meus pais. Ele pediu para morrer, mas pediu para Deus. Quando nós entramos no estado de desânimo, nós devemos correr para Deus. Se nós começarmos a correr para qualquer outra fonte, para encontrar descompressão, nós vamos afundar ainda mais. Então tem gente que vai buscar essa descompressão para compensar o desânimo numa aventura amorosa,
ou vai buscar em bebida, ou vai buscar em drogas, ou vai buscar numa abstração da realidade jogatina. Não, 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 não. Quando a coisa ficou ruim, você se sentiu desanimado, corra para Deus. Fale para Deus o que você tem que dizer. Diz para Deus que você está desanimado. Diga a Ele que você preferia morrer. Mas corra para Deus. Não corra de Deus. Corra para Deus. Terceiro, cuide do corpo. Olha que interessante. Versículo 5. Deitou-se e dormiu. Versículo 5. O anjo o tocou e disse: levanta e come. Versículo 6, comeu, bebeu e dormiu. Levanta-te e come, cutucou o anjo. Versículo 7. Levantou-se, pois, comeu e bebeu. Versículo 8. E com a força daquela comida, então ele sai e corre. Você tem que confessar, reconhecer o desânimo. Diante daquele desânimo, correr para Deus e dizer para Deus o que você está vivendo, o que você está sentindo. Faça essa reflexão e permita ouvir as palavras que você está orando sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre a sua vida, sobre a sua igreja. O que quer que você... Fale para Deus. Ouça bem o que você está dizendo para Deus. E terceiro, cuide do corpo. Nós somos muito relapsos com o nosso corpo. O corpo é o templo do Espírito Santo. E nós devemos cuidar dele. Veja o estado de Elias. Dormiu. Por que ele estava assim? Eu imagino que a energia que ele colocou naquela batalha com os 450 profetas foi uma energia tão grande. Ele não deu atenção devida para a sua estrutura física. E muitos de nós, especialmente os crentes, não estão fisicamente bem. Um amigo me disse que quando o jovem crente chega no exército, ele não aguenta correr. É o que dá o pior testemunho. Ô moço, por que você não corre? Eu sou crente. Não dá. Nós somos muito relapsos, porque nós amamos tanto o céu, que a gente não cuida direito do templo do Espírito que está aqui na terra. E olha, um dado interessantíssimo de pesquisas. A maioria das pessoas que caem em algum pecado grosseiro estão exaustas. Perdeu a capacidade de pensar direito. Estão fisicamente, emocionalmente e espiritualmente fragilizadas. Descanse, cuide do corpo, coma direito, durma mais algumas horas. Mesmo que você não tenha o hábito, fala, não, eu gosto de... Tire alguns dias, descanse um pouco mais. Tenha certeza que você está cuidando do seu corpo para lutar bem na batalha. E quarto, comunhão solidária. Versículo 10 diz assim: eu fiquei só. Versículo 14, o profeta diz assim para Deus: eu fiquei só. Perceberam? Quando nós achamos que aquilo acontece só com a gente, aumenta a nossa frustração e o nosso desânimo. Quando você fala, não, só eu tenho esse tipo de problema, só o meu casamento tem esse problema, só eu brigo assim, só eu tenho esse tipo de problema financeiro, só eu lido com essas questões de saúde. Quando você acha que é só com você, o desânimo é maior. O profeta sentia assim, ele falou, só sobrou eu. Mas olha o que Deus diz na sequência. Ele diz assim no versículo 18: conservei em Israel 7.000. Você não está só. Outras pessoas estão vivendo isso. Pedro, abra por favor a sua Bíblia na carta de Pedro, primeira carta de Pedro, no capítulo 5. Primeira carta de Pedro, capítulo 5. Ele diz assim no versículo 9. Vamos ler o 8 e o 9, que nos dá um contexto mais amplo. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Importante, a carta de Pedro é uma carta que fala sobre o sofrimento cristão. Aí ele diz assim no versículo 9: resisti-lhe firmes na fé, certos de quê? De que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Pedro sabia
que quando nós temos a consciência de que a gente não sofre só, que há uma comunhão solidária no sofrimento, nós encontramos forças para resistir quem? O diabo. Porque caímos, porque achamos que só nós estamos enfrentando aquele tipo de sofrimento. Enxergue mais amplo. Por exemplo, aqui nesse recinto, nós temos vários irmãos, enfrentamos a mesma luta, somos companheiros da mesma batalha, e é com a graça de Cristo que nós triunfaremos. E finalmente, versículo 11, concentre-se no Senhor. Disse-lhe Deus, sai, põe-te neste monte perante o Senhor. O que aumenta a nossa angústia, o que aumenta nossa frustração e o nosso desânimo, é que nós nos concentramos no objeto da frustração. A gente fica olhando para a frustração, pensando na frustração. Então, por exemplo, alguém que está frustrado com algo, com uma necessidade não realizada, ele fica pensando naquilo, puxa, eu não tenho aquilo, eu não consegui aquilo, ou eu perdi aquilo outro. O outro que está frustrado com relacionamento, fica pensando nos aspectos negativos daquela relação. O outro que está frustrado porque não teve uma compensação financeira, fica pensando naquele prejuízo econômico. Não. Concentre-se em Deus. Concentre-se na pessoa de Deus, que é o Senhor sobre tudo, sobre todos, que tem controle sobre todas as coisas, que sabe o que é o melhor para a sua vida e Ele te sustentará. Olhe para Ele. Eu termino aqui com a breve história de Coronel Sanders. Coronel Sanders, ele se aposentou do Correio e ele era relativamente jovem, já era um senhor madurão, mas relativamente jovem, saudável. Ele recebeu o primeiro cheque da aposentadoria dele sentado na área da casa dele, na varanda. E ele olhou e falou, é isso? Minha vida é isso? Ele estava tão frustrado com aquilo. Então ele resolveu fazer o seguinte, eu preciso responder a essa frustração e esse desânimo. E ele começou a listar tudo o que ele acreditava que ele tinha de singular na vida dele. O que me faz diferente dos outros? Ele foi anotando. E nessas anotações, ele chegou a esse item. Eu conheço a receita de frango frito da minha mãe. Ninguém sabe fazer o frango que a minha mãe sabe fazer. Tinha 9 condimentos diferentes, tal. E ele saiu de lá e falou, eu vou fazer esse frango. Foi até um restaurante na cidade, perguntou se ele poderia fazer aquele frango ali, frango da mamãe, fez, foi um estouro, foi um sucesso. E daquilo ele abriu o próprio restaurante. E do próprio restaurante, uma cadeia de restaurantes. E eventualmente ele vendeu a KFC por milhões de dólares. E ainda foi contratado para ser o símbolo da KFC, que é o Coronel Sanders. Quando você se sente desanimado, aplique esses 5 princípios. E depois, deixe Deus renovar a sua vida, te dando novas ideias, novos insights, novos pensamentos, porque enquanto estamos desse lado da eternidade, Deus ainda não terminou conosco. Então, nós não podemos morrer antes da hora. Vamos nos colocar em pé e vamos fazer uma oração?